O Brasil fez quase 300 mil cirurgias bariátricas em 4 anos. E a maioria desses pacientes emagreceu, viu? Mas tem um problema, eles continuam presos dentro de um corpo que eles não se reconhecem. A pele acaba sobrando. E isso quase ninguém avisou. Se você perdeu muito peso e hoje olha no espelho sem se reconhecer, isso tem nome, causa e tem solução. Não é ingratidão com o seu esforço, não é falta de resultado, é a sua biologia. A pele não consegue acompanhar a velocidade do seu emagrecimento. E nenhum treino, nenhuma dieta, nenhum procedimento estético resolve esse excesso de pele. Existe uma cirurgia que completa essa jornada, que entrega o corpo que você conquistou. Meu nome é Rafael Pacanaro, eu sou cirurgião plástico especializado no contorno corporal masculino. Hoje vamos falar por que a flacidez de pele pós-bariátrica acontece, quais são as cirurgias que resolvem cada região e qual é o momento certo para operar. No final desse vídeo eu vou te contar sobre um paciente que perdeu 62 quilos, estava prestes a desistir de tudo, e o que o trouxe de volta foi uma decisão que ele quase não tomou. Vamos conhecer a escala desse problema no Brasil, vamos aos números, né? Vamos pegar aqui, ó, dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, a SBCBM. Entre 2020 e 2024, o Brasil realizou 291.731 cirurgias bariátricas. Mais de 200 mil cirurgias, quase 300 mil cirurgias. Somos um dos líderes mundiais nesse procedimento. Só em 2025, ano passado, até junho, até metade do ano, foram realizadas mais de 20 mil novas cirurgias, entre realizadas no SUS e nos planos de saúde. Isso significa uma coisa: existe um exército de homens que emagrecem e ainda não terminaram a sua jornada. Segundo outro estudo publicado na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, cerca de um ano depois da cirurgia bariátrica, os pacientes podem perder até 45% do peso inicial. E esse emagrecimento rápido deixa uma marca física permanente, o excesso de pele. O mesmo estudo conclui: apenas procedimento cirúrgico consegue realizar a correção desse tecido excedente. E tem mais, um estudo publicado no National Center of Biotechnology Information, o NCBI, mostrou que o excesso de pele após grande perda de peso causa desafios funcionais diários, maceração da pele nas regiões de dobra, dificuldade de colocar roupas, limitações nos exercícios físicos e impacto na vida íntima. Sendo assim, a cirurgia do contorno corporal não é estética opcional, é uma espécie de reabilitação. Mas por que a pele sobra? Por que ela simplesmente não retrai? A pele tem elasticidade, mas ela tem um limite. Quando você engorda muito ao longo dos anos, as fibras de colágeno e elastina elas acabam se rompendo progressivamente. É como uma borracha que ficou esticada por muito tempo. Quando o conteúdo, ou seja, a gordura sai, ela não consegue voltar no tamanho original. E quanto mais rápido é esse emagrecimento, menor é a chance de retração espontânea. Outro fator muito importante é a idade. Se você emagrece em idades mais jovens, sua pele tem maior capacidade de retração. Se você tem esse emagrecimento em idades mais tardias, acima dos 40 anos, essa capacidade também reduz bastante. Exercício não remove pele. Colágeno não remove pele. Só com cirurgia mesmo. Então vamos lá. Onde essa flacidez aparece no homem? Quais são as regiões que mais sofrem com esse excesso de pele? A primeira e mais importante, o abdômen. É onde se concentra maior volume e excesso de pele, né, no padrão de gordura masculino. O homem acumula bastante gordura nessa região. Consequentemente, quando ele emagrece, é a primeira região que a gente vai ter flacidez. Dobras de pele na região abaixo do umbigo, isso acontece, é muito comum. A pele acaba cobrindo a região pubiana ali, até o próprio púbis acaba tendo uma flacidez e cobrindo a região íntima. Isso pode causar até dificuldade para a higiene pessoal. Assaduras nessas regiões e algumas irritações. Isso é bem funcional, não é só estético. E afeta a vida cotidiana de forma direta. Segunda região acometida por essa flacidez: as costas e os flancos, a região de trás aqui do corpo. A gordura dessa região, ela tem um padrão que deixa dobras, às vezes, quando a gente emagrece, acaba caindo sobre a região glútea. Além do que, essa região dos flancos, mesmo com emagrecimento intenso, às vezes não consegue eliminar a gordura,
Às vezes a gente tem flacidez e ainda gordura residual nessa região, que precisa ser associada a uma lipoaspiração para remover. A cirurgia para tratar essa região é a torsoplastia. A cicatriz costuma ser posicionada bem acima do contorno do bumbum. Terceira região acometida pela flacidez, a região do peito. Homens com grande perda de peso frequentemente desenvolvem queda, pitose dessa região peitoral. A pele cai, perde a firmeza e essa definição masculina do peitoral. Isso se combina em alguns casos com também o excesso de glândula mamária, que a gente chama de ginecomastia. Esse assunto a gente vai abordar exaustivamente em outro vídeo, tá bom? E essa mamoplastia masculina redutora, ela às vezes precisa ser associada com lipoaspiração e a retirada dessa glândula. As cicatrizes vão ser variáveis, tá? Desde cicatrizes mínimas até cicatrizes maiores, que a gente tenta posicionar na borda do músculo peitoral, para fazer esse contorno do peitoral e chamar menos a atenção. A quarta região que sofre também com essa flacidez após o emagrecimento é a região dos braços e das coxas. Em casos de perda de muito peso, expressivas mesmo, 40 ou 50 quilos, essas regiões podem ser acometidas. A braquioplastia é o tratamento do excesso de pele da região dos braços e a cruroplastia é o tratamento da região de pele das coxas. Nesses casos não vai ter jeito, a gente vai também precisar colocar cicatrizes que ficam difíceis de esconder. Às vezes na coxa a gente consegue esconder ali na região da virilha, mas no caso do braço, às vezes precisa ser longitudinal, sair desde a axila e vir para o cotovelo. A gente só vai fazer essa cicatriz extensa se valer muito a pena mesmo. Se o excesso de pele for significativo a ponto de a cicatriz ser muito melhor que o aspecto daquela asa de morcego pendurada debaixo do braço. Porque em alguns casos, em muitos casos, na verdade, a gente consegue tratar a região do braço, da coxa, apenas com a remoção da gordura e a aplicação de tecnologia de retração de pele. E aqui tem algo que pouca gente sabe e eu vou detalhar no próximo vídeo, por isso se inscreva aqui para acompanhar. Existe uma ordem estratégica para realizar cirurgias pós-bariátricas. Fazer na sequência errada compromete o resultado final e aumenta os riscos cirúrgicos. Eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos. Mas agora eu vou falar quando você realmente está pronto para fazer essa cirurgia. Peso estabilizado. Essa é a regra principal. É inegociável. O peso precisa estar estabilizado há pelo menos 6 meses para a gente ter certeza que o seu emagrecimento cessou. Porque você imagina, se você faz a cirurgia e emagrece mais 10 quilos depois da cirurgia, você vai continuar tendo flacidez de pele residual e vai comprometer, obviamente, o seu resultado final. Sendo assim, esperar não é perda de tempo, é para garantir que você vai operar uma única vez e ter um resultado definitivo. Geralmente, os pacientes levam de 12 a 18 meses para encontrar esse platô depois de uma cirurgia bariátrica. O segundo critério importante é ter exames laboratoriais normalizados. O paciente pós-bariátrico tem um risco aumentado de anemia, deficiência de ferro, deficiência de proteínas, deficiência de vitamina B12. Esses fatores impactam diretamente na cicatrização. Um estudo publicado em cirurgia plástica pós-bariátrica documenta que um aumento significativo, por exemplo, de infecção, seroma e resultados ruins em pacientes com nutrição comprometida. Um estudo publicado em cirurgia plástica pós-bariátrica documenta um aumento do risco de infecção, seromas, resultado estético ruim em pacientes com nutrição comprometida. Preparação vale mais do que a pressa. Um mês a mais de espera pode fazer diferença entre um resultado excelente e uma complicação. Mas vamos lá, como é a recuperação dessas cirurgias? Depende, obviamente, do procedimento a ser realizado. A abdominoplastia isolada tem uma recuperação de 2 a 3 semanas para as atividades físicas leves. Você vai usar uma malha compressiva por cerca de 60 dias para completar esse tratamento. Mas isso você pode fazer e continuar trabalhando, tocando sua vida normalmente. Agora, um body lift, né, aquela cirurgia do corpo todo, com mais áreas, aí a gente vai ter que avaliar
um tempo maior, às vezes, de recuperação, até 30 dias para começar a voltar às atividades leves aí do dia a dia. A alta hospitalar acontece no dia seguinte depois da cirurgia. Agora, o resultado final, entre 6 e 12 meses aí, que a gente vai tendo o resultado tanto da região que a gente faz lipoaspiração para desinchar, quanto das cicatrizes, né, que elas vão amadurecendo nesse período. Cicatriz no começo, no primeiro ano, ela é bem vermelha. Ela vai tendendo a clarear, vai levar aí de 12 a 18 meses para terminar esse processo inflamatório e quanto mais tempo passar depois disso, melhor vai ser o aspecto final dela. Cicatriz é que nem um vinho bom, que com o passar do tempo vai ficando cada vez melhor. Você vai sair daqui hoje sabendo o que perguntar na sua consulta quando você procurar seu cirurgião. Uma coisa muito importante sobre o planejamento. Essas cirurgias raramente são feitas todas de uma vez. O paciente pós-bariátrico tem uma condição clínica que exige respeito. Combinar muitos procedimentos em uma única cirurgia muito longa é muito arriscado. O protocolo mais seguro, então, é o estadiamento, é realizar cirurgias por etapas, priorizando as áreas de maior impacto funcional e estético, obviamente. Em geral, o abdômen é prioridade. É onde o ganho de qualidade de vida é o mais imediato. E o que levar para a consulta quando você for? 3 coisas. Primeira, os exames laboratoriais recentes, hemograma, proteínas totais, ferritina, B12, albumina, entre outros. Segundo, o registro de peso nos últimos meses, para demonstrar a estabilidade que você conseguiu. E em terceiro lugar, vir para a consulta com a prioridade, vendo o que mais te incomoda, para poder ser feito esse planejamento e montar a estratégia para o seu tratamento. Agora, o caso que eu mencionei lá no começo, aquele paciente de 38 anos, ele pesava 148 quilos. Ele fez um bypass gástrico. Bypass é uma cirurgia bariátrica mais invasiva. E em 18 meses, ele chegou a pesar 86 quilos, 62 quilos perdidos. É uma conquista que exigiu tudo: disciplina, cirurgia, acompanhamento, mudança de vida. Mas, quando ele se olhava no espelho, ele não via vitória. Via um abdômen caído, via muitas dobras nas costas, um corpo que não combinava com o esforço que ele tinha feito. E isso desanimou, ele estava assim, prestes a desistir, né, dos cuidados, voltar a se alimentar mal, parar as atividades físicas. E me disse na consulta: para que continuar se continuo me envergonhando do meu corpo? Depois de 6 meses com o peso estabilizado, exames normalizados, a preparação nutricional adequada, fizemos uma abdominoplastia com torsoplastia, o que a gente acaba chamando também de abdominoplastia 360 graus, porque a cicatriz dá a volta na região ali da sunga, né? 360, pega a parte das costas e pega a parte da frente do abdômen, para tirar a pele tanto do abdômen quanto das costas. Só dessa forma ele conseguiu o resultado que ele estava buscando, né? A perda de peso foi trabalho dele. A cirurgia foi a conclusão desse processo. Não dá para separar uma coisa da outra. Se você passou por uma grande perda de peso e ainda não se reconhece no espelho, isso não é ingratidão com o seu esforço. É sinal que essa jornada tem mais um capítulo. E esse capítulo tem nome, tem técnica e tem um momento certo para acontecer. Antes de finalizar, me conta aqui nos comentários quantos quilos você perdeu ou quanto você está pretendendo perder. E não se esqueça, no próximo vídeo a gente vai fazer um vídeo sobre a ordem estratégica das cirurgias pós-bariátricas, porque o planejamento em etapas muda completamente o seu resultado. Se você está pensando em fazer essa cirurgia, esse é o vídeo mais importante para você assistir antes de marcar sua consulta com o seu cirurgião. Eu sou Rafael Camargo Pacanaro, especialista no contorno corporal masculino. Se inscreva aqui no canal se você é homem e está precisando de algum tipo de melhoria no seu contorno corporal.